Meu coração se regozija no Senhor. Exulta no Senhor meu coração, e se eleva a minha fronte no meu Deus. Minha boca desafia os meus rivais, porque me alegro com a vossa salvação. O arco dos fortes foi dobrado, foi quebrado, mas os fracos se revestiram de vigor. Os saciados se empregaram por um pão, mas os pobres e os famintos se fartaram. Muitas vezes deu à luz a que era estéril, mas a mãe de muitos filhos definhou. É o Senhor quem dá a morte e dá a vida, faz descer a sepultura e faz voltar. É o Senhor que faz o pobre e faz o rico. É o Senhor quem nos humilha e nos exalta. O Senhor ergue do pó o homem fraco. Do lixo ele retira o indigente, para fazê-los assentar-se com os nobres num lugar de muita honra e distinção. Meu coração se regozija no Senhor. Foi Jesus quem trouxe para nós as vestes da salvação. Foi Ele quem nos envolveu com o manto da justiça e nos adornou com coroa e joias, que são o Espírito Santo e os seus dons, presentes de Deus. Na primeira leitura, Isaías fala aqui em nome da comunidade judaica daquela época pós-exílio, abençoada pelo Senhor e consciente da salvação e da separação para Ele. Para nós, esta leitura trata da Igreja de Cristo, coberta pelo seu sangue, que é a salvação nos concedida, e justificada do seu pecado, que é o manto da justiça. Da mesma forma que o noivo Jesus adorna sua cabeça e a noiva, que é a Igreja, que se enfeita com suas joias. Na liturgia de hoje, a Igreja também aplica essa leitura a Maria, cuja descendência foi conhecida entre as nações. Essa descendência é Jesus, como cabeça, e a Igreja, como seu corpo. Quem os vê há de reconhecê-los como descendentes abençoados por Deus. Maria é aquela que exulta de alegria no Senhor e cuja alma regozija-se em Deus. Ele, o próprio Deus, a vestiu da salvação, envolveu-a com o manto da justiça, como primeiríssima pessoa a desfrutar da graça redentora concedida por Cristo. Assim, iniciando em Maria, depois aos outros daquele tempo e por muitos outros ao longo da história, chegou também a nós a salvação e a graça concedida a todos em Jesus. E dessa forma, o Senhor Deus fará germinar a justiça e a sua glória diante de todas as nações. A palavra do profeta Isaías é dirigida a todos aqueles que se consideram descendentes do povo abençoado por Deus. Portanto, esta palavra se destina a todos nós cristãos, que por meio de Maria, a escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, fazemos parte da descendência que é abençoada por Ele e, por conseguinte, conhecida entre todas as nações. Jesus é o Filho de Maria e Filho de Deus. Foi Ele quem trouxe para nós as vestes da salvação, quem nos envolveu com o manto da justiça e nos adornou com coroa e joias, que são o Espírito Santo e os seus dons presentes de Deus. Desse modo, nós também exultamos de alegria no Senhor pela mulher que, como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, foi o instrumento de Deus para manifestar a sua justiça e a sua glória diante de todas as nações. O coração imaculado de Maria foi o primeiro evangelho em que o Espírito Santo imprimiu os mistérios da fé. Também nós temos de ouvir, guardar e meditar a palavra de Deus, para que ela que se fez carne no ventre da Virgem, se encarne também em nossas almas, em nossos costumes, em nossa vida. Tendo celebrado ontem a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, a Igreja comemora hoje o Imaculado Coração de Maria.
Em uma aparição, Maria mostrou à irmã Lúcia o seu coração puríssimo, não com as características que ele costuma ser representado, mas cercado de espinhos flamejantes, numa clara alusão ao coração de seu filho Jesus. Isso não deve nos levar a pensar que apenas a Maria foi dado o privilégio de ter o seu coração substituído pelo de Cristo. Trata-se antes de uma realidade que os fiéis todos estamos chamados a vivenciar. Temos disso uma prova em primeiro lugar na autoridade das Sagradas Escrituras, quando diz: estais mortos. Diz-nos São Paulo na carta aos Colossenses capítulo 3, versículo 3, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, pelo batismo fomos crucificados para nós mesmos e para o mundo, de maneira que já não somos nós que vivemos, é Cristo que vive em nós. Também a história dos santos nos mostra, sobretudo no caso singular de Santa Catarina de Sena, que quanto mais amamos a Cristo, mais a Ele nos configuramos. Mais o nosso coração vai se transformando no dele, até ser completa a nossa identidade de afetos, pensamentos, segundo aquilo que o mesmo apóstolo São Paulo diz aos Filipenses no capítulo 2, versículo 5. Tendes em vós os mesmos sentimentos de que Jesus Cristo estava animado. Mas como, de forma concreta, hemos de chegar a esse grau de configuração a nosso Senhor, hein? Bem, encontramos no Evangelho de hoje a resposta a essa pergunta. Sua mãe guardava todas as coisas no seu coração. Eis aí o caminho que temos a trilhar para que um dia o nosso coração se transforme no de Cristo, à semelhança do de Maria, cujo imaculado coração, no dizer do beato Alberto Corona, foi o primeiro evangelho em que o Espírito Santo imprimiu os mistérios da fé. Também nós temos de ouvir, guardar e meditar a palavra de Deus para que ela, que se fez carne no ventre da Virgem, se encarne também em nossas almas, em nossos costumes, em nossa vida. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. O tesouro de Maria é o seu filho, e nele ela tem posto todo o seu coração. Todos os seus pensamentos, suas palavras, as obras de Maria têm como origem, como fim, contemplar e agradar ao Senhor. Buscar a Jesus. Sim, isso também é algo que o evangelista quer nos ensinar hoje. Pois um coração que ouve, guarda e medita a palavra de Deus é um coração que teve um encontro autêntico com Jesus, consequência de uma busca que todas as pessoas devem fazer, independentemente da familiaridade com ele. Nas comunidades do evangelista havia muitas pessoas seguras de si mesmas, fechadas em suas convicções, e outras muito vulneráveis, sem ânimo para acolher a boa nova. Diante disso, Lucas insiste que é necessário buscar sempre o Senhor, pois ele não é posse de ninguém, como não foi sequer da sua família. Até mesmo quem conviveu com Jesus, como seus pais, tiveram que procurá-lo e só o encontraram depois de um certo esforço. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Com essa cena, o evangelista antecipa o drama da comunidade dos discípulos na próxima vez em que Jesus for a Jerusalém para celebrar também a Páscoa. Após o drama da paixão, só o reencontrarão no 3º dia, ressuscitado. Que com a ajuda de nossa Mãe do Céu, saibamos anelar e estar juntos de Cristo já aqui na terra pela fé viva de amor e depois na pátria celeste, pela caridade alegre de contemplar por todo sempre a quem tanto buscamos nesta vida. E que neste dia, em que celebramos o Imaculado Coração de Maria, possamos pedir a Deus a graça de termos um coração semelhante ao dela, que nada mais é do que um coração que se configurou ao ponto de se tornar o próprio coração de Cristo. E que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.